Olá! Nessa aula nós vamos tratar dos tecidos. E o tecido é um material importantíssimo, né? É um dos mais importantes, junto com o estruturador, para que a gente consiga fazer as nossas bolsas. Só que existe uma grande quantidade de tipos de tecidos e um monte de características que definem esses tecidos. Existe tecido sintético, existe tecido natural, tecido misto, existe tecido que estica, tecido que não estica, tem tecido estampado, liso, com textura, enfim. Tem um monte de características que formam os tecidos, né? Alguns com várias dessas características que eu citei aqui. Mas existem apenas duas características importantes que você precisa ter atenção em relação aos tecidos, ao material que tu vai usar para fabricar tuas bolsas. Primeira característica é que esse tecido, é importante que ele seja leve. Então, a única característica dentre todas essas que tu vai precisar levar em consideração é que o teu tecido seja fino, seja um tecido que não tem, que não é muito grosso, muito pesado, como mais ou menos aqui um exemplo de um tecido que é muito grosso. Olha, esse tecido aqui, ó, ele nem desdobra de tão grosso que ele é. Então, esse tipo de tecido não é indicado, não é que ele não sirva para fazer bolsas, mas o tipo de bolsa, com estrutura, com todo aquele charme que chama a atenção que a gente quer fazer aqui, não dá, não é apropriado. Então, você pode explorar, né, a tua identidade, as características que você gosta num tecido, desde que ele seja leve. Ele pode ser misto, ele pode ser sintético, que no caso sintético aqui que eu digo, ressaltando, é um tecido que ele não é feito de fibra natural, ou seja, não é de algodão, não é de linho, não é seda. Ele tem alguma composição que é feita industrialmente. Esse é o tecido sintético. E, inclusive, agora qual é o tecido, que tipo de tecido maleável é esse, né? Um exemplo aqui que eu tenho é o linho. Eu gosto muito de usar o linho, porque ele é um tecido maleável, é bem mole, né? Bem fácil de manusear e ele tem uma textura legal, tem uma textura bem interessante. Esse é o tipo de tecido que eu gosto de usar, mas você pode ficar livre. E eu até sugiro que você vá na loja, né, diretamente e veja, sinta a textura do tecido, veja a estampa que você quer. De repente você gosta de um pouco de brilho, tem uns tecidos até de fibra natural, mas que tem um fiozinho ali de brilho, algum detalhe. Eu não diria tecidos com glitter, porque esse glitter vai acabar saindo, né? Mas tecidos que tem uns detalhes é interessante. E aí você pode explorar isso. Mas qual é a segunda característica que você precisa ter atenção? É que existe muito material nas lojas de tecido. Às vezes tem loja de tecido que vende o tecido, que são materiais tecidos mesmo, com trama. E tem loja que vende tanto o tecido quanto materiais sintéticos, materiais que não têm trama, que são feitos industrialmente como se fossem parecidos com plástico. Um exemplo de um material sintético é esse aqui. Isso aqui é um sintético. Por fora ele parece um couro, por dentro ele tem uma malhazinha aqui, mas é só um revestimento. O que é que tem esse material, né? Qual é o problema desse material? Bem, é que desde já eu queria alertar que esse material, apesar de ser possível usar, é interessante você colocar alguns detalhes nas suas bolsas com esse material, mas eu acrescento que desde já você fuja da ideia de querer fazer uma bolsa inteira com ele. E aí eu vou te dar várias razões. A primeira é, se você usa uma máquina doméstica, ela não está pronta, ela não é
feita para costurar esse tipo de material. Desde a sapatilha até a agulha, até o tipo de linha que esse material exige, a máquina doméstica ela não suporta. Então, esse material a gente pode usar, mas deixa ele reservado para fazer apenas detalhes na sua bolsa. Não use ele de modo que você vá ter ele em maioria na bolsa, na composição da bolsa, certo? Então, é interessante que você tenha atenção a esses materiais que não são tecidos, né? Que é, no caso, esse sintético. É um material não tecido. Ele parece tecido, mas ele não é tecido, ok? Mais tarde, nas próximas aulas, inclusive nas aulas extras, a gente pode ir descobrindo juntas como usar, como explorar esse material. Mas desde já eu já queria alertar que ele não é interessante para te fazer as suas composições, ok? Então, qual o tipo de tecido que você vai procurar para usar na costura das tuas bolsas? Pensando que a tua estruturação já vem lá do estruturador que eu te sugeri, que é a manta, o tecido que eu te indico para usar são os tecidos leves, tecidos, como eu te falei, maleáveis, que você consegue apertar assim, esse tecido que não tem muita resistência, que não tem uma gramatura muito alta. Quanto mais alta a gramatura, mais o tecido vai ser denso e grosso, né? E o fato de ele ser grosso, quanto mais grosso, mais difícil de fazer matelassé, mais difícil vai ser para fechar a bolsa. E isso não necessariamente vai significar que a tua bolsa vai ter uma qualidade melhor. Na verdade, pode prejudicar, porque como ele vai estar muito denso, muito pesado, pode acabar prejudicando a costura e forçando ela demais, ok? Então, como aqui uma sugestão, como eu gosto, Dri, né? Prefiro tecidos lisos e com cor. Eu gosto muito de tecido colorido aqui, como vocês podem ver. E gosto muito também do linho. Eu gosto da textura que ele tem. Eu gosto de como ele fica no final. Então, eu tenho uma coleção de cores de tecido, linho, para usar. Essa é uma característica, já é uma identidade minha. Eu gosto de criar bolsas assim. Mas, quando se trata de tecido, como a gente viu, tem uma infinidade de tipos de tecido, você pode ser criativa, você pode colocar, na verdade, é nesse momento que você vai colocar a sua identidade mais firme ainda no que você vai produzir. Por quê? Não necessariamente o que você acha interessante é o que eu acho interessante. Então, não posso chegar aqui e determinar para ti qual tipo de tecido que tu tens que usar, que é estampa ou é sem estampa. Algumas podem concordar comigo e gostar de tecido apenas liso e com textura. Outras podem querer tecidos estampados, e aí você pode se sentir livre. Na próxima aula a gente vai ver como fazer a composição e não errar na combinação das cores, certo? Mas você pode se sentir livre para escolher o tecido, que você preferir, o tecido que mais te encantar, o tecido que você acha que realmente vai ficar bom e vai causar aquele impacto no final de você gostar muito do que costurou, ok? E agora que a gente já sabe como escolher o tecido, eu tenho uma outra observação em relação ao tecido que vai já te preparar para os próximos passos, que tem a ver com o corte, tem a ver com como tu vai trabalhar com esse tecido, né? A primeira coisa que a gente tem que entender, né, é que o tecido, ele se comporta de formas diferentes, dependendo da posição que você corte ele. Então aqui eu tenho, digamos, uma ilustração, né? Vamos dizer que aqui é um tecido. Se vocês já pegaram assim um tecido, um pedaço de tecido, quando compraram na loja, você vai ver que nas bordas ele tem uma marca, ou dizendo algumas informações sobre o fabricante, ou vai ser apenas uma
uma marquinha de cor diferente ou com alguns furinhos, que a gente vê aqui no tecido, ó. A gente vê aqui, que a gente chama de auréola, certo? Então, partindo de que o meu tecido é um retângulo, ele é um retângulo, ok? Nessa auréola, quando eu estico, puxo assim de um lado para o outro, nessa auréola eu tenho o fio de urdume, né? E aí a gente está falando sobre fios do tecido. Essa auréola eu tenho o fio de urdume e ela fica no comprimento. Ó, aqui eu não tenho esse tecido, lembrando que esse é um tecido plano, ele não estica. Não é malha, não estica. É um linho, um tecido plano. Então eu puxo aqui e não tem praticamente nenhuma deformação, ele não estica. Mas aí, em contrapartida, que no caso eu tô mostrando pra vocês, é aqui, esse comprimento, né? Aqui eu não estico nada no meu tecido. Esse é o fio de urdume, que acompanha a auréola do tecido, nessa direção, ok? Como se fosse na vertical, né? Agora aqui na horizontal eu tenho o fio de trama. E eu queria mostrar pra vocês como ele se comporta também, né? O fio de trama é aqui. Aqui tá a minha auréola do lado, certo? E o fio de trama é aqui. Aqui o meu tecido já cede um pouco mais, mas não é muito, não é quase nada. E a outra característica do meu tecido é que é a característica do fio de viés, que vai ficar na diagonal do tecido, vai ficar de uma ponta a outra aqui. Essa característica do viés, que é aqui, eu queria te chamar a atenção aqui, essa característica do viés, quando eu puxo, vou dobrar aqui, meu tecido como se fosse um triângulo, quando eu puxo aqui, nesse ponto de viés, meu tecido estica muito, ele estica quase como uma malha. É uma coisa impressionante, né? Porque os tecidos estão meio na diagonal, então ele vai esticar como uma malha. E aí, pode perguntar, Adri, mas por quê? Por que eu tenho que saber disso? Por que isso é importante pra mim, né? Quando a gente vai costurar bolsas, isso não é tão relevante, não é uma coisa assim do tipo, ó, eu preciso muito saber qual é a direção do tecido e tudo mais. É diferente de roupa. Roupa a gente precisa estar sempre atento para isso, para que a roupa tenha um caimento correto, né? O caimento correto. Mas, para costurar bolsas, eu percebi ao longo do tempo, com as experiências, né? Fazendo, costurando, aprendendo sozinha, em muitos momentos, que se você não levar em consideração quando for cortar o painel lá do teu tecido, quando for cortar, se você não levar em consideração essa questão do fio de viés, principalmente, você pode acabar tendo algum tipo de deformação no tecido do teu forro. Não no tecido externo. No tecido externo a gente faz a estruturação, então ele meio que já fica ali daquele tamanho e não tem uma deformação grande, né? De ficar muito grande, ou de esticar e ficar muito grande, ou alguma coisa do tipo. Então, no tecido externo eu não preciso me preocupar porque eu tenho o estruturador e ele mantém o tamanho. Agora, no tecido de forro, é interessante que você mantenha aqui, o teu corte, né? Digamos, de uma bolsa. Mais ou menos assim. Mantenha ele alinhado entre o fio da auréola e o fio de trama. Não deixa virado de lado, nem na diagonal, nada disso. Deixa assim. Aí, pra que isso? Fazendo isso, você vai evitar que esse tecido tenha alguma deformação quando for costurar, né? Quando for unir as duas partes, porque a gente vai precisar fazer esse tipo de união entre forro e parte externa. E elas precisam bater, precisam ser semelhantes, né? Então,
usando essa técnica a gente evita isso, além de que você acaba economizando mais material. Então cortar dessa forma já é bem intuitivo, mas não custa nada avisar, né? Em algum momento, como a gente vai, eu acho que vai ver na próxima aula, quando eu te der sugestões de tecido para forro, tudo mais, você vai perceber que os tecidos de forro, eles são lisos. E se tu tá trabalhando com tecido, pode ser um tecido liso, na verdade, né? Não são totalmente todos lisos. E se tu tá trabalhando com tecido liso, fica muito fácil errar e cortar na diagonal. Se tu já picotou ali o tecido e vai continuar cortando, fica fácil tu acabar cortando a coisa na diagonal. Por isso, eu te chamo a atenção. Eu cometi esse erro. E aí, eu não entendi. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Parecia que tinha alguma coisa muito misteriosa envolvida no fato de que as coisas não se encaixavam, apesar de eu ter cortado tudo junto e tudo do mesmo tamanho. Mas tinha a ver com isso. O tecido de forro acabava cedendo um pouco e ficava maior, né? Muitas vezes acabou ficando maior que a parte externa e não encaixando corretamente. E a gente não quer isso. Na próxima aula nós vamos descobrir um pouco sobre como compor os tecidos, como juntar eles de uma forma que fique agradável e que não seja tão difícil de chegar, né, nessa decisão da composição.